pessoas usavam o termo descontrair para justificar por que bebiam. E falavam que uma das entrevistadas, inclusive, falou assim: acho que a quantidade do que eu consumo não vai interferir na minha saúde. Vamos começar desmistificando isso, porque é um mito, né? É um mito, né? É um mito. Aquela ideia que se tinha alguns anos atrás, algumas décadas atrás aí, de que uma tacinha de vinho faz bem. Hoje a gente sabe que não existem níveis seguros de álcool. Agora, o malefício que isso vai fazer é dose dependente. Quanto maior a ingestão de álcool, tende a ser maior o malefício. A grande questão aqui é o uso ingênuo do álcool. Falar de álcool, a gente está mexendo meio que com uma paixão de muita gente. E quando envolve sentimentos, afetos positivos em relação a algo, as pessoas tendem a não serem tão racionais. Então, na medida que a gente começa a falar aqui, seja dos malefícios, por que ficar sem beber e tal, muita gente tende a ignorar muito do que a gente está falando aqui, às vezes até assumir uma postura defensiva, agressiva. Então a gente tem que fazer uma série de considerações para não ser, entre aspas, cancelado, vamos dizer assim, né? Mas de fato não existem níveis seguros de álcool e boa parte das pessoas que ingerem álcool tem algum problema com álcool e nem sabe disso. Né, eu acho que a gente pode discutir um pouco isso aqui também. E além disso, né, essa pergunta que você fez no início do programa, por que, né, que a pessoa bebe? Muita gente acha que bebe de fato para socializar, para divertir, porque gosta, e isso é um dos fatores que leva a pessoa a consumir o álcool. Mas muita gente também usa o álcool para aliviar a ansiedade, para aliviar a tristeza, para aliviar sentimentos, emoções negativas, sem se dar conta disso. Todo o nosso comportamento, o comportamento humano de um modo geral, ele segue sempre duas direções. Ou a gente vai em busca do prazer, em busca do bem-estar, ou a gente vai fugir da dor e do mal-estar. E o álcool, muitas vezes, ele serve a esses dois papéis. Só que as pessoas não conseguem enxergar muito bem que muitas vezes ele está usando o álcool não mais só pelo prazer, mas usa o álcool muitas vezes para fugir de uma dor. Então chegou ali o final do dia, tá estressado, tá nervoso, tá ansioso, é vontade de comer um tira-gosto, reunir as pessoas aqui. Será que é só isso mesmo? Ou será que tem algo por trás ali? Convidar as pessoas para refletir por que de fato bebe, parece uma resposta óbvia. Eu bebo para socializar, eu bebo para descontrair e tal, mas quando a gente começa a aprofundar, a gente começa a ver que nem sempre é só isso. Às vezes é mais um pouquinho do que isso. Ai, me identifiquei. Lorena Martins, por que você bebe? Eu bebo porque, igual a gente precisa respirar, né? Eu preciso beber. É isso. Mesmo, amiga? Gente, eu tenho uma relação super ótima com a bebida. A bebida, pra mim, além de tudo, ela é meu trabalho também, né? Eu trabalho com comida e com bebida, e a bebida, ela faz parte da experiência gastronômica, assim. Então, eu acho que o que é arriscado é a relação que você tem com ela, assim, né? Em relação aos excessos, embora eu adoro beber muito, eu adoro ficar doida, eu adoro ficar bêbada, eu acho divertido, principalmente quando eu tô bem comigo mesmo, quando eu tô perto dos meus fiéis, sabe? Quando eu tô com meus amigos, eu adoro ficar bêbada, doida, acho ótimo. Agora, eu também, isso foi, acho que é um processo muito de amadurecimento, né? Eu estou fazendo Outubro Sóbrio, por incrível que pareça, não está sendo fácil, porque a bebida para mim, ela tem um lugar muito importante de trabalho mesmo, então, às vezes eu saio para jantar, é o menu harmonizado com vinho, em pequenas quantidades, porque um cardápio, ele tem uma quantidade X de vinho para poder combinar com aquele prato, então eu tenho saído para jantar e não harmonizado. Eu sei que a minha experiência não tá sendo tão legal por conta disso. Totalmente, assim, totalmente. Mas eu tenho esse cuidado, acho que depois de muito tempo, amadurecimento, porque eu sou filha de um pai alcoólatra e de um pai dependente químico, né? Então, eu fui criada ali naquele lugar onde qualquer colher de sopa era demais para o meu pai, né? Algo que para ele era como ele era alcoólatra, né? Acho que é um pouco da bebida, já para ele era muito, e é diferente de mim. Se eu tomar 3 copos, para mim é normal, né? Então, assim, acho que depende muito de como que esse álcool atinge a pessoa, assim. Então, eu fui criada dentro desse universo dos excessos, de tudo. Então, eu já fui trabalhando a minha mente com muita terapia, ainda bem, de entender que
que ali, né, envolver com a bebida alcoólica já era poderia entrar ali num lugar, num poço sem fundo, né? Então, isso foi muito raramente. Hoje eu não consigo tanto, é muito difícil para mim ficar muito tempo sem beber por conta desse apelo de trabalho, de ir a algum lugar. Hoje mesmo eu tenho um lançamento de uma carta de drinks para experimentar. Então, assim, entende? Mas eu acho também que a gente precisa entender os novos tempos, assim, também. Eu acho, assim como Outubro Sóbrio, a gente também tem o Dry January, se eu não me engano, que é tipo janeiro seco, entre aspas, que é um movimento que também fala, que é para melhorar os excessos do fim de ano, né? Esse é tipo para você prevenir e o outro é para você reduzir os danos. E são movimentos que são importantes também. Eu acho que mais do que de um ponto de vista médico, tem muitos benefícios mesmo. A pele fica melhor, você dorme melhor, principalmente se você, assim como eu, ingere muito álcool quase todos os dias. Então, realmente tem uma diferença. Mas eu acho que mais do que melhorar e prevenir para os excessos de fim de ano, melhorar a pele, dormir melhor, eu acho que a gente precisa cada vez mais repensar a nossa relação com o álcool. Tudo bem, você gosta de beber, ficar doido com os amigos, não sei o quê, acordar de ressaca? Tá, o negócio é fazer isso demais, é fazer isso sempre. É saber o que a bebida está ocupando na sua vida. Dosar, né? Dosar, assim, realmente, quem nunca, né, afogou um término de namoro ali dentro de um copo de cerveja, ou 27 copos de cerveja, não se sabe, né? Perdeu a conta ali. Ok, mas assim, tá repetindo isso? O copo de cerveja está sendo realmente seu único alento para poder fugir daquela situação? Então, acho que tem muitas camadas, muitas coisas para poder entender. Eu estou fazendo esse outubro, na verdade era para começar dia 1º, né? Hoje é dia... Eu 21. Comecei bem atrasada, né? Talvez eu vou encarar aí quase um Natal, né? Porque eu vou empurrando com a barriga o dia que eu começo. Só tem 7 dias, mas é muito complicado, é muito difícil. Mas isso me faz pensar de que cada vez mais eu não quero exagerar com álcool. Eu quero... Se eu beber todo dia uma taça de vinho, isso me fazer bem, tá, mas eu tenho que ter muita consciência disso, sabe? E essa consciência, ela só é possível, acho que quando você se conhece o suficiente, que você sabe os limites, e se você também tem um amparo terapêutico ali do lado o tempo todo para te puxar, né? Porque senão a barra é pesada. Tati, e você? Então, vamos lá. Eu tenho uma história próxima da Lorena no sentido de ter casos de alcoolismo na minha família, né? O meu pai, por exemplo, ele tem 30 anos, mais de 30 anos que ele não bebe nada, mas ele precisou do AA para isso, né? Então, eu já cresci com essa história assim, minha mãe falando, olha, se você beber, olha o seu pai, não sei o quê, olha o seu... Então, assim, já veio esse peso de, nossa, se eu beber, eu posso ficar também dependente e tal. Tanto que eu não bebia na minha adolescência. Eu comecei a beber já aos 20 e poucos anos, assim, já na faculdade. Por que eu comecei a beber? Socialização. E aí, estando na faculdade, gente, é muito impressionante. A faculdade é um lugar que ou você bebe, ou você só vai fazer amizade para fazer trabalho, sabe assim? E é muito paia isso, se a gente for parar para pensar. E isso tem como base isso que vocês já falaram no início, que faz parte de uma cultura, né, etílica. Na verdade, a gente associa o álcool a momentos felizes. Então, sei lá, eu não consigo imaginar, eu nunca participei de uma festa que não tivesse álcool. Assim, não que eu tivesse consumido álcool em todas as festas que eu fui. Mas eu acho que eu nunca fui em uma festa que tivesse só suco e refrigerante, assim. Não, mentira, deixa eu corrigir. Festas infantis, eu já fui. Mas a situação é tão assim que quando é festa infantil de pessoas que os pais já são mais próximos, tem pai que já leva a própria bebida. Falando tem pai, como se fosse uma coisa assim, né? O meu marido leva, por exemplo. Tem pai, lá em casa. Tem pai, lá em casa é desse jeito que funciona. Assim, o aniversário da Thaís, né? Desde o primeiro aniversário dela, tem bebida.
Então é isso, assim, eu comecei a beber mais tarde por isso, então eu tenho plena noção, né, dos impactos disso, só que essa força da socialização é muito grande, gente, assim, é muito grande. E aí, sim, depois que você toma a primeira porque você tá querendo socializar, a quinta já pode ser porque você tá deprimido. A sexta já é porque você lembra que seu tataravô morreu, sabe? A nona pode ser... Então, assim, é muito complexo isso, sabe? E aí, o que eu tenho feito... Porque, obviamente, eu não tenho mais 20 anos, então eu não daria conta de beber, né, assim, todos os dias. Porque o meu corpo não... Tem que acordar cedo não resistiria. Dia, né? Eu tenho filho, eu tenho que fazer dever de casa, enfim, não tem como. Mas, então, durante a semana eu não bebo. Mas aos sábados eu bebo. Todo sábado eu bebo, por exemplo. A não ser que eu esteja de plantão. Mas aí é porque eu tô impedida. Aí bebe depois. Dependendo. Dependendo do horário que eu saio do plantão. Porque quando eu saio muito tarde, eu já tô naquela fase que entre dormir e beber, você dorme. Eu prefiro dormir. Então é isso. Eu acho que a maturidade vai trazendo isso pra gente. Porque o nosso corpo começa a mostrar assim, é tão bom ficar aqui assistindo um Netflix, não preciso beber não, né? Mas eu acho que é uma questão importante da gente parar para analisar mesmo, porque assim, e aí eu já queria voltar para o senhor, doutor Bruno, que assim, a gente fica nessa lógica, existe um limite, porque eu vejo várias pessoas falando assim, né? Eu sou mais forte para bebida. Eu venho de um contexto, então assim, que o meu pai teve problema com bebida, o meu irmão teve problema com bebida, e se eu tiver que ficar 30 dias sem beber, eu dou conta. Eu não sinto, eu não sinto necessidade, vamos dizer assim. Eu gosto, mas eu não sinto necessidade. Se eu tiver que ficar 30 dias sem beber, boa, né? Eu fico. Então, eu fico pensando que, enfim, talvez eu não seja dependente em função disso. Pode ser que você me diga o contrário. Até você dá o diagnóstico aí pra gente, né? Se a gente vai direto aqui para Mas aí eu queria que você trouxesse dentro desse ponto, assim, existe isso mesmo? De que tem pessoas que são mais suscetíveis a ficar dependentes do que outras? E quais os sinais que a gente tem de que é uma dependência? Porque, igual aquele vídeo que tem de uma senhorinha que fala que fuma maconha, mas que não fuma maconha todos os dias. Mas não é viciada. E não é viciada. Então, assim, às vezes a pessoa não enxerga isso às também, vezes ela né? tá no fim do poço ali, né, do vício, e não tá conseguindo se enxergar nesse lugar. É verdade. Eu acho pouco provável uma pessoa que fuma maconha todo dia, essa senhora, eu não conheço ela, né? É difícil a gente falar assim, mas acho pouco provável. Pode até ser, mas é pouco provável que ela não seja dependente, porque usar todo dia. Né? Agora, respondendo à sua pergunta, sim, o alcoolismo, ele tem um fator genético muito forte. Se tornar um alcoólatra, se tornar um etilista, não é para quem quer, é para quem pode. Ou seja, tem muita gente que tem proteção em relação a isso, não vai ficar dependente. Em torno de 17% das pessoas que experimentam álcool pode evoluir para um uso mais problemático e para uma dependência. Então, muita gente se relaciona com álcool e não se torna dependente. E como que a gente consegue avaliar se essa pessoa começa a ter um problema com álcool ou não? Essa questão de ser forte para o álcool, isso é um dos critérios que pode indicar uma possível dependência. Claro que assim, tem características naturais. Mulher, por exemplo, de modo geral, tende a ser menos resistente ao álcool. Mas à medida que a gente vai bebendo, o nosso corpo começa a adquirir uma certa tolerância. Então, a tolerância ao álcool é um dos critérios de dependência. Mas não, a gente tem que analisar isso ao longo do tempo. A pessoa, ela tomava uma cerveja, ela já ficava alterada. Agora ela toma 10 e já não fica mais. A mesma pessoa, ela vai se tornando tolerante ao longo do tempo. Esse é um critério, né? Outra coisa que a gente avalia também é se ela começa a ter sintomas de abstinência. E aí, a abstinência não necessariamente é aquela pessoa que acorda tremendo, tendo crises convulsivas. Não. Pode ser algo mais sutil.
Pode ser uma ansiedade, um desconforto, uma irritabilidade, muitas vezes uma coisa mais sutil que a pessoa nem se dá conta, porque ela vai emendando uma na outra, igual uma senhora ali falou, né, na matéria de rua que vocês fizeram. Eu tenho que tomar todo dia, inclusive eu vou ali tomar uma gelada. Ela é super dependente. Super. Né? Assim, provavelmente se ela não toma, ela começa a ter um leve desconforto. Então ela já não está tomando só pelo prazer, ela está tomando para evitar o desconforto, talvez de uma abstinência, mesmo que seja uma abstinência mais disfarçada, mais camuflada, né? Outro ponto que a gente tem que olhar, o que a gente chama de estreitamento do repertório. A vida da pessoa, ela começa a ficar estreita. Você falou, por exemplo, de uma festa infantil, né? Vai ter uma festa aqui do meu vizinho, aniversário de 2 aninhos. Tem álcool? Não tem álcool? Dá uma desculpa lá que eu não vou não, né? Eu vou na casa da minha mãe hoje à tarde. Não, eu não vou não, fala com ela que eu não vou não, porque sabe que vai ser um ambiente que não vai ter álcool. Ou seja, o repertório da pessoa, ele vai estreitando, a vida começa a ficar em função do álcool. A persistência do consumo, apesar de consequências negativas. E aí você tocou num ponto importante. Olha, você bebe de vez em quando, mas de repente você vai no médico, você vai lá na sua ginecologista, ela fala, olha, eu vou fazer uma troca aqui, sei lá, de tal medicação, não sei o que, eu preciso que você fique 30 dias sem beber. Não, tranquilo. Agora, se aquilo começa a se tornar algo assim, não, é impossível, não vou tomar. Você descobriu que você tem que fazer um tratamento, alguma coisa, você precisa, por algum motivo, parar um tempo e você não consegue de jeito nenhum, é um sinal de alerta também. Tentativa de reduzir o consumo. Você fala, agora eu vou ficar sem beber. Né? Tem outubro aí, agora eu vou ficar. E não consegue de jeito nenhum. Não, vou ficar em novembro. Não consegue de jeito nenhum, vou ficar em dezembro. Não é dependente, mas não consegue ficar 1 semana, 10 dias. Tem algo estranho. É algo além de gostar. Né? Então, acho que esses aí são um indicativo que algo não está caminhando bem, né? Que você pode ter uma relação problemática com álcool. Mas o lugar da bebida dentro desse contexto social, que às vezes a gente joga muito por isso, tipo, pra mim vou ficar um mês sem beber, tranquilo, mas tem um dia ali nesse 1 mês que você tem, sei lá, a formatura da sua sobrinha, você quer beber, você quer brindar, você quer aproveitar, né? O Open Bar, Open Food, o ingresso tocado. E aí, assim, é complicado, né? Porque às vezes você quebra uma rotina ali de um tempo sem beber, mas ao mesmo tempo você se sente mal por quebrar uma promessa, mas ao mesmo tempo você quer participar daquilo. A bebida está muito dentro desse contexto, né? Claro que assim, quando eu falo que ele está no contexto social, não é para extravasar cada reunião, a cada encontro. Mas como que você enxerga esse? Você está certíssima, isso é um problema gigantesco, né? Sim. O álcool é a única droga, que de fato é uma droga, sim, que a gente tem que justificar por que a gente não usa. Então, esse é um ponto. Tá? É a única droga. Temporariamente. Né? Se você tem problema com alguma outra droga, se você tem, sei lá, você tem um problema com cocaína, você chega num lugar e fala, parei de usar cocaína. Todo mundo vai te dar os parabéns. Você fala, parei de beber. Por quê? Por quê? Por quê? Nenhumazinha, toma um aqui. Doida. Tem gente que vai pegar amiga, o copo e vai te entregar. Então, quando você tá maluco, isso não existe, né? Você vai beber, sim. Sim. E, de fato, a gente sabe que quando a gente está tratando uma pessoa que tem algum problema com qualquer substância, o ambiente é fundamental. Você está inserido num ambiente que tem a substância, é muito difícil, quase impossível você ficar sem usar. Né? E o álcool, realmente, é o que a Lorena falou aqui. Né? Dificilmente você vai num lugar que tem o álcool e que você é estimulado a beber e que se você não bebe, você que é o errado. Você é o chato. Você é o chato. Eu acho que é o poste fazendo xixi no cachorro. Né? Assim. Tem a ver com esse estreitamento que você falou de convívio, né? Porque, querendo ou não, quem bebe faz amizade com quem bebe. Questão de afinidade. Assim, por questão de você vai pro mesmo lugar, né? Então, assim, você vai chamar uma pessoa que não bebe para ir pro bar, a pessoa vai tomar 2 litros de refrigerante e não vai conseguir te acompanhar numa garrafa de vinho, né? Assim, então, acaba que chega um momento também que todo mundo que você convive bebe, né? Assim, então é mais difícil ainda. E como que o outro recebe o não, né? Não tô bebendo. É muito difícil porque se a pessoa decide parar de beber, né? Imagina que você tem um familiar que tem um problema com álcool, né? Mas vai chegar ao final de ano, ele vai reunir as outras pessoas ali que não tem ou que acha que não tem, porque tem isso também.
Muita gente acha que não tem, tem. Né? Vai estar dentro daquele contexto. E a sociedade, muitas vezes, ela não vai mudar, até o microambiente da pessoa, muitas vezes, não vai mudar para atender aquela necessidade dela ali. E, realmente, eu, às vezes, atendo pacientes que falam isso. Né? Olha, eu estou tentando ficar sem beber, mas boa parte da dificuldade é que o próprio ambiente, às vezes, da própria família ali, o contexto todo social daquela pessoa, envolve o álcool, né? Então é como se você tentasse parar algo que está te fazendo mal, mas tudo ao seu redor fala, não pare, continue. Muitas vezes você é até criticado por estar sem usar o álcool, né? Mas a ideia é o seguinte, se você não consegue, de jeito nenhum, ficar um tempo sem usar, isso é um grande indicativo que você pode ter um problema com álcool. Não é assim que eu fui numa festa ali, acabei bebendo um pouquinho, mas depois você consegue frequentar vários lugares que não tem álcool. Uma pessoa que não tem problema com álcool, né? Agora, doutor, a gente está falando muito dentro desse âmbito de dependência, né? Tudo bem. Então, por exemplo, eu e Lorena não somos dependentes, mas tomamos cerveja e vinho. Beleza. Mas aí eu queria que você falasse os impactos, mesmo se você não é dependente, há impactos na saúde, né? Sim. Então, eu queria que você trouxesse isso, porque às vezes, você vê que no Povo Fala que a gente fez, várias pessoas falaram, eu bebo fim de semana, né? E aí o beber fim de semana é visto como uma naturalidade, mas beber todo fim de semana, isso gera, o que isso pode gerar no organismo? Assim, hoje a gente fala muito mais dos critérios. Antigamente a gente falava muito dessa questão de quantidade. Hoje tem essa questão muito mais de fazer uma avaliação qualitativa, do tanto que aquilo impacta na vida da pessoa. Em termos de quantidade, né, existe um conceito que chama unidades de álcool. Né? Então fala-se que para mulher, 21 unidades, para homem, 21 unidades de álcool por semana, que equivaleria a 12 latas de cerveja, né? E por semana. E para mulher, 8. Para a mulher é menos. 8 por semana? 8 por semana, ao longo de 7 dias, né? Ou seja... Tatiana. Se a gente... né? Isso é algo um pouco arbitrário, tá? É só um norte. Achei também arbitrário. Mas assim, a gente pode pensar que começa a ter impacto tanto na saúde mental quanto na saúde física. E aí a gente pode pensar, saúde física, todos os transtornos neuropsiquiátricos são impactados. O álcool ele pode desencadear ou ele pode agravar o que a pessoa já tem. Então, às vezes tem paciente que está fazendo tratamento psiquiátrico e para com o álcool, automaticamente acabou o transtorno dele. Assim, tamanho o impacto do álcool. Nossa, tipo qual transtorno, assim? Depressão, ansiedade, todos de um modo geral, tá? Psicoses, delírios. Ou seja, quando você analisa, se você pegar o critério diagnóstico de uma doença, por exemplo, depressão, transtorno depressivo, você pesquisa lá, critério diagnóstico, vai ter lá uma lista de 9 sintomas, humor deprimido, perda do interesse, alteração do sono, apetite, uma série de sintomas, critério A. Aí vem o critério B, critério C, critério D. Os sintomas acima não são melhores explicados por uso de substâncias ou outra doença. Ou seja, álcool, maconha, não sei o que. Esse critério D, ele está presente em todos os transtornos psiquiátricos. Então, todo paciente que procura um psiquiatra, a primeira pergunta é, faz uso de alguma coisa? Enquanto tiver essa coisa ali, o tratamento é comprometido. Então, assim, então pode ou não pode beber? Pode, mas não pode ser ingênua. É saber que você está tendo um grau de prejuízo? Está tendo, sim, um grau de prejuízo. Meu médico falou que um pouquinho pode, não sei quem falou que um pouquinho pode. Olha, ele ficou com preguiça de debater com você, de te explicar por que faz mal, por que não faz mal. Porque não tem um nível ali, de fato, seguro para aquilo ali. Então, a ideia é saber o seguinte, olha, se beber demais, vai prejudicar demais. Se beber um pouquinho, vai prejudicar um pouquinho. Mas... sono. Sempre prejudicando. Sempre prejudicando. E aqui eu não estou demonizando o álcool. A gente está trazendo as verdades. Diante da verdade, a pessoa decide o que ela quer fazer. A gente não pode ser ingênuo, só que a gente começa a fantasiar. Quando a gente gosta demais de uma coisa, a gente começa a fantasiar. Sabe aquela mulher, às vezes, que está apaixonada por um cara que todo mundo fala, o cara não vale nada. Ou o contrário também, um homem, essa pessoa não vale nada, não serve o quê. Não, mas ele é lindo, ele é isso. É mais ou menos a mesma coisa aqui.
né? A gente gosta demais de uma coisa, a gente começa a entrar no mundo de fantasia para não deparar com uma realidade que muitas vezes vai contrário àquilo que a gente tanto gosta. Porque, de fato, tomar uma cerveja gelada com tira-gosto, com churrasco, não tem coisa melhor, né, gente? Mas a gente não pode fantasiar, achar que isso que faz tão bem quanto comer brócolis, por exemplo. Né? Mas, que é muito mais gostoso, não tenho dúvida. Nossa. Eu fico absolutamente disfuncional de ressaca, não sei vocês. Nossa. Não, já... Dá total flex, tá play, Lolo. Aqui é carro, minha filha. Aqui é... Como é que chama? Que é esse carro antigo? Flex? Não. Carambeque. Não, eu só queria fazer um comentário que você falou de 8 latas, né? Por semana da mulher. Geralmente é o que eu bebo arrumando, né? Fazendo maquiagem ali pra poder sair pro lugar, né? Que absurdo. Já tô de outubro sóbrio. Eu vou falar pra vocês que eu Tá sendo reconheço ótimo. que eu tenho um probleminha com álcool. Olha, acho que todo mundo tem um exagero, né, gente? Um exemplo que a gente pode citar, acho que vale para todo mundo, é que na pandemia, onde todo mundo estava isolado, o consumo de álcool aumentou consideravelmente ali. Né? Eu cheguei ao ponto de tomar uma garrafa de vinho por dia. Total. Então, assim, por quê? Porque, querendo ou não, o mundo estava todo descompensado lá fora, né? Isso, né, a nossa cabeça também, a gente buscou na bebida, no álcool, uma saída ali, né? Um conforto. Com certeza. Isso não é legal. E aí, olha como é que é engraçado, como é que as coisas mudaram. Eu percebo que talvez até para as próximas gerações, ou então até para a gente aqui, velho, mamado de cachaça, já está repensando o consumo do álcool, porque é uma realidade em muitos bares também, em muitos restaurantes, o uso de opções sem álcool. Antes, quando você chegava, no meu caso, eu não estou bebendo. Ah, não, mas você quer uma água, você quer um suco? Um refrigerante. Não, agora não. Agora até, por exemplo, muitos restaurantes já têm menus com algumas harmonizações sem álcool. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas é uma opção. Né? Carta de drinks de restaurantes, de bares com os moquetéis, que são os drinks sem álcool. Que são coquetéis da mesma forma... o álcool é só mais um ingrediente, né? Então, acho que o que importa, assim, é o sabor. Então, cada vez mais tem cartas extensas de sem álcool para poder oferecer para quem não bebe ou para quem está algum tempo sem beber. E outro dado que eu trouxe é sobre o consumo de cerveja alcoólica. Eu não sei se vocês têm percebido, mas tem muita marca de cerveja que lançou as suas versões sem álcool. Várias. Muitas. Assim. E hoje é muito mais fácil encontrar. Você vai em qualquer copinho sujo ali... tem uma opção de cervejinha sem álcool. E olha só, em 2023, foram 480 milhões de litros de cervejas sem álcool de produção aqui no Brasil, representando um crescimento de 24% a mais, né, em comparação com o ano de 2022. Mas eu queria pegar um gancho nisso que eu acho muito curioso. As pessoas estão optando por tomar cerveja sem álcool, mas por que não, então, um suco e um refrigerante, doutor? É isso que eu queria entender. O lugar da socialização, talvez, né? Sabe, porque ainda ou dependência. Ajuda a gente. Existe um efeito placebo aí, tá? A própria questão de ficar alcoolizado ou não, talvez isso aqui vai ser uma surpresa para todo mundo. Isso depende do contexto. A depender do contexto que você tá, você pode ficar mais embriagado ou menos embriagado com a mesma quantidade de álcool. A nossa mente influencia. Influencia. Então tem esse efeito placebo, né? Por exemplo, tem pesquisas com vinhos, né? Que eles colocam a pessoa num aparelho de ressonância magnética e falam, olha, esse vinho que você está tomando custa R$5.000 uma dose. E aí a área de prazer da pessoa explode lá. E, na verdade, está tomando um vinho de R$1. E aí faz o contrário. Então, assim, o efeito placebo, esse efeito do rótulo, esse efeito imaginário, ele tem um impacto muito grande. Então, acho que esse é um fator. O outro fator é talvez até esse, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas esse bullying que quem deixa de beber sofre. Então, se você pega uma bebida sem álcool, o rótulo acaba sendo muito parecido, o copo fica muito igual, as pessoas não incomodam tanto de você estar lá com um copo de Coca-Cola, um Guaraná na mão e tal. Então, acho que isso aí tem esse impacto aí. Né? Essa questão social, ela é assim, na minha opinião, ela é um dos maiores problemas de quem decide parar de beber.
né? A cobrança, principalmente naquela pessoa que não tem aquele alcoolismo muito disfuncional. Aquela pessoa que está na rua, tremendo, situação, um alcoolista muito pesado, essa aí não, todo mundo quer que para. Mas aquela pessoa que já está com um consumo mais problemático, mas que ainda está no limite da funcionalidade, quando ela decide parar de beber, a sociedade vem em cima como um bicho, volta. E talvez a sem álcool entra aí nesse papel. Quando a gente, enfim, bebe com uma certa frequência, né? Eu já ouvi vários relatos assim, sem beber eu não consigo me divertir, ou sem beber eu não consigo conversar. Em tese, você é a mesma pessoa, então em tese, né, você poderia chegar e conversar. Afeta a sua capacidade de socializar? Tira sem esse filtro, assim? Afeta muito a depender, porque assim, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele faz com que o nosso cérebro funcione de uma forma mais lenta. Só que ele não começa deprimindo o cérebro por igual. Primeiro ele começa deprimindo essa região atrás da testa, que é o córtex pré-frontal, que é uma área que está associada com julgamento, com autocrítica, com medo, né? Então eu chego aqui, não interessa, eu tô assim, o que vocês estão achando de mim? Será que eu tô falando bem? Será que eu não tô? Né? Você tá num shopping, te deu vontade de fazer um xixi? Você fala, olha, eu tenho que ir no banheiro, né? Pô, tô no shopping aqui. Quem faz isso, quem controla, quem coloca freio nos seus impulsos naturais, é o córtex pré-frontal. E ele é inibido pelo álcool. Então você fica mais leve. A depender da situação, você fica sem noção até demais. Né? E à medida que você continua bebendo, você inibe o córtex, aí depois você começa a inibir áreas motoras, aí você já começa a cambalear e tudo mais. O mecanismo de ação do álcool, só para vocês entenderem de uma forma bem resumida, ele é parecido, ele mexe no mesmo sistema de neurotransmissor que os remédios tarja preta. Rivotril, diazepam. Então imagina todo mundo numa mesa de bar trocando Rivotril. Vai ficar uma coisa assim. Tô brincando. Fica uma coisa meio estranha, né? Só que eu tenho certeza que eu tô falando isso aqui, tem um tanto de ouvinte pensando assim, nossa, que absurdo que ele tá falando. Mas aí a gente entra na questão da paixão. Você ama tanto algo que você fecha o seu ouvido para uma realidade. Mas olha, o que um benzodiazepínico faz? Mexe no sistema GABAérgico, que diminui a atividade do cérebro, que te deixa mais leve. Inclusive tira sintomas de ansiedade. E o que o álcool faz? Também mexe no sistema GABAérgico, que deprime o sistema nervoso central. Isso é bioquímica, isso é farmacologia, isso não é discussão, acho ou não acho. Só que a paixão é tão forte que as pessoas bloqueiam essa área. Então, sim, em doses, é dose dependente. Vai ter uma dose que a pessoa até consegue socializar mais, só que ela está empurrando o problema para frente, porque aí começa a vir uma série de outros problemas, né? Tolerância, dependência, enfim, uma série de consequências negativas. Né? Esse já começa a caminhar para um uso problemático do álcool. É por isso que a prevalência de alcoolismo, por exemplo, em quem tem ansiedade social, quem tem transtorno de ansiedade, ela é muito maior do que a prevalência de pessoas que não têm transtornos neuropsiquiátricos. As pessoas usam o álcool numa tentativa frustrada de se automedicar. Então, para adolescente é muito mais danoso, né? Porque o adolescente está aprendendo a se relacionar e aí já aprende dessa forma, né? Mas eu queria que você comentasse justamente sobre isso que a Tati trouxe, sobre os adolescentes. Porque dentro da minha bolha, o que eu observo é que eles não estão bebendo como a gente. E o que justificaria essa mudança de comportamento se ela de fato estiver acontecendo? Olha, eu não sei te falar um dado estatístico, assim, se de fato isso aí está acontecendo, né? Eu acho, a impressão que eu tenho que atualmente o álcool, pelo menos eu observo que o álcool ele tem sido mais discutido, né? As pessoas têm discutido mais, assim, o álcool, não sei, é uma impressão que eu tenho que ele tem se falado mais sobre os malefícios do álcool. Igual aconteceu com o tabaco, né, um tempo atrás, né? Pode ser por isso. Agora, normalmente o álcool para o adolescente, ele é de fato muito mais danoso. Ele é danoso para todo mundo, né? Mas para o adolescente ele é muito mais. Por quê? O córtex pré-frontal que o álcool inibe, o adolescente, por conta própria, o dele já não funciona direito. Na hora que a criança entra na puberdade, é como se ele tivesse uma atrofia. Não é isso? O córtex pré-frontal dele começa a funcionar menos e o sistema límbico dele
aumenta, que é o sistema mais emocional. Por isso que eles são mais impulsivos, não pensam muito nas consequências, e a principal causa de mortalidade nessa faixa etária é por causas violentas, acidente de trânsito, briga, justamente por não ter esse freio. O adolescente não tem muito freio. E você coloca o álcool nisso, potencializa essa falta de freio, né? Uhum. E doutor, considerando que somos pessoas que consomem álcool aqui todo fim de semana, se a gente passar 31 dias sem consumir, o que muda na nossa vida? Vai mudar uma série de coisas, né? O que muda na nossa vida? Só Tati, tem anote. Vamos lá. A mais importante de todas que eu acho é o autoconhecimento, que você começa a perceber como que você funciona sem o álcool. Porque aqui é um ponto que você até comentou, você falou assim, olha, é a questão da ressaca. Eu fico com ressaca, né? Mas a gente acha que a ressaca é até segunda-feira. Não é. Então, se você bebe no domingo, por exemplo, beleza, segunda-feira você tem a ressaca, na terça você ainda tem efeito do álcool, quarta, quinta, sexta, você ainda tá com seu cérebro, ele não tá funcionando no nível ótimo. Ele ainda tá sob efeito do álcool. Na hora que ele começou a pensar em recuperar, já vem mais álcool. Então, normalmente a pessoa ela tá cronicamente impactada pelo álcool a semana inteira. A ressaca ela dura a semana inteira. Se a pessoa vai bebendo em cima de bebida, mesmo que ela espaça aí 3, 4, 5 dias, o efeito do álcool não sai assim. Ela acha que sai. E se ela fica 30 dias sem beber, ela já começa a ver, caramba, eu tô mais atenta, eu tô menos estressada, eu tô menos ansiosa, eu tô menos nervosa, meu sono melhorou, eu tô com mais energia, eu tô mais bem disposta. Mas a pessoa nunca viveu isso. Às vezes a pessoa bebe muito todo final de semana, ela nunca viveu isso. E se ela fica 30 dias, ela agora tem um parâmetro de comparação. Como que ela é 30 dias sem beber e como que ela foi nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, por exemplo. Esse é um ponto, né? E além disso, o álcool ele afeta praticamente todos os sistemas do corpo, né? As pessoas acham que o álcool é fígado. Na verdade, não é fígado. O órgão mais afetado pelo álcool é justamente o cérebro. 10% dos quadros de demências estão associados com álcool. Ah, meu Deus do A gente fala muito em Alzheimer. A demência alcoólica. A gente precisa do cérebro, né, gata? A gente precisa dele, né? Então, assim, eu acredito que parar 30 dias e depois voltar na mesma intensidade, fisicamente não vai ser algo que vai ser muito duradouro. Mas o principal é a pessoa se conhecer, entender que ela consegue viver sem aquilo ali, né? Ou pelo menos perceber como que ela funciona ao longo de 30 dias sem o álcool. E ela tem um parâmetro de comparação, coisa que a gente não tem. Vai bebendo, a gente não tem esse parâmetro de comparação. A gente nem sabe como que a gente funciona por um tempo longo sem usar o álcool. Tempo, né, Tatiana? Mas demora quanto tempo? De 3 a 4 dias? Isso depende, tá? Mas de um modo geral, uns 5 dias você ainda está sob influência do álcool. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Sábado até, sei lá, sexta-feira. Um prejuízo cognitivo ele demora para restabelecer. Não é rápido igual a gente pensa. Ou né? depende da quantidade também. Vai depender da quantidade. Né? Mas se a gente bebe com frequência, mesmo que a gente permaneça alguns dias abstinente, o nosso cérebro ele não volta a funcionar assim, 2, 3 dias, ele já está na sua plena potência. Agora, quando você fica um tempo maior, você começa a ver. E boa parte das queixas que as pessoas descarregam cronicamente pode estar associado de uma forma indireta. Gente, basta a gente pensar no sono. Saúde mental, saúde física começa pelo sono. O álcool não deixa a pessoa chegar no sono profundo. O álcool diminui o padrão respiratório, a pessoa respira mal durante o sono. Ele é diurético, faz a pessoa acordar mais cedo, às vezes, mais tempo à noite para ir fazer xixi. Então ele mexe, ele destrói o sono. E isso vai ter um impacto ao longo da semana. Você não recupera o sono 2, 3 dias depois, você já voltou para o seu ciclo circadiano normal. Então, eu acho que talvez seria a principal vantagem de você ficar 30 dias sem beber, é você perceber como que você funciona sem ele. Enxaqueca, por exemplo. Ressaca para mim vem em formato de enxaqueca. E realmente, quando eu bebo menos, eu tenho menos enxaqueca. Você fica até mais bem disposta, né, se bobear. Agora, ai, gente, eu tô super convencida, tá? Sem brincadeira, vou passar um mês. Tô lançando aqui, não interessa pra ser cobrada, inclusive, pelos outros. Mas eu tô desanimada, porque não fez diferença nenhuma. Não. Calma, gafanhota. Mas 7 dias é pouco. Ah, é? É pouquíssimo. Nossa, já tô
Eu passei Mas é o 6 anos, começo. 4 É o anos sem começo, claro. Pouco não no sentido de desmerecimento. Né? Para você ficar 30, você tem que ficar 1. Né? Então já tá no caminho. Né? Mas assim. Ficou com dó. Mas, não. Assim, vai, não desiste. Não. Não fez muita diferença ainda não. Eu só fiz assim com a boquinha. Aí, é muito pouco, mas não é. Não, peraí, calma. É até já bom, começou, é bom, né? Mas esse é um ponto, é porque a gente é muito imediatista, né? A gente quer uma coisa pra amanhã, assim, né? Às vezes a gente passa uma vida inteira fazendo uma coisa e mudou, já tá mais animado. Então tá bom. Não para não, vambora. Ó, falando a verdade, viu, gente? Eu fiquei 4 anos sem beber e eu senti todos os efeitos mesmo da retirada do álcool no meu organismo. Eu acho que foi o período que eu fui mais saudável de verdade na minha vida. Por que você voltou? A vida tá muito né? difícil, Tatiana. Primeiro, eu tinha parado de fumar. Eu até falei isso com você mais cedo, né, doutor Bruno? Porque pra parar de fumar, eu tirei a bebida alcoólica, porque é uma coisa chama uma coisa outra. puxa outra. E aí, quando eu parei de fumar, consegui parar de beber, fiquei sem os dois. Aí um dia eu conheci uma pessoa que falou: acende o meu cigarro pra mim, acende e bebi, aí depois tudo só ladeira abaixo. Aí voltei com tudo. Mas eu vou conseguir vencer de novo. Seguinte, registrando as mensagens aqui, porque nós temos que meter o pé. Val Luana falou que hoje passa muito mais de 31 dias sem álcool, aprendeu a lição 6 anos atrás, quando ela tomou uma cachaça de banana lá no Mercado Central e fez coisas que até Deus duvida. Nossa, de banana. Aquilo lá é bom. Sim, bom, já tomaram? Ai, a de bananinha. Eu não Delícia. gosto de cachaça, gente. Mas essa é diferente. É, ela é diferenciada, mas tudo bem. Eli Medeiros, a única bebida que eu não resisto é o Vixe. Vixe, uma delícia de aguardente artesanal que a minha sogra faz e manda pra mim da Colômbia. Conhece? Conheço. E aí? Conheço bem. Lá na Colômbia tem 3 tipos de aguardentes, né? Que são cachaças. E uma delas é o Vixe. É gostoso? Não lembro. Mentira, pra brincar. Eu experimentei. Isso é bem diferente, né? Da nossa cachaça, porque a nossa cachaça é com base em cana-de-açúcar, né? Uhum. E doce. É diferente, mas bem colocado, né? Diego Fonseca falou: galera, meu sonho é ficar sem beber. Ultimamente eu pareço uma cobra de laboratório. Eu vivo no álcool. Deus me livre. Mas, tirando a brincadeira, gostaria muito de diminuir praticamente o consumo a zero, o consumo de álcool. O Joel falou que ontem tomou uma bebida aí com Jack, enfim, uma bebida de cola misturada com uísque. Uhum. Quase falei o nome, não tô sendo patrocinada. Vinho e cerveja num churrasco. Vamos falar só rapidamente sobre essa questão da interação, assim, dessa mistura de bebidas alcoólicas também? O prejuízo é muito maior? Porque eles falam: você vai tomar vinho, toma só uma uva. Vai tomar cerveja, fica só na cerveja. Se misturar, fica mais doido. Né? Na verdade, não. Na verdade, é o teor alcoólico ali que a gente tem que levar em conta, né? Você pode ter interações mais de questões de passar mal por conta de questões estômago, intestinais, de absorção. Uhum. Mas em termos do malefício do álcool em si, não vai interferir, não. O que a gente tem que olhar é a unidade de álcool ali que está... É a concentração de álcool que a pessoa está ingerindo ao longo da semana. Então, é uma tabelinha que a gente vai convertendo, né? Uhum. Mas é a unidade de álcool. Perfeito. Né? E só para encerrar, gente, ele também comentou aqui que bares e restaurantes queriam o horário de verão justamente para melhorar as vendas, porque, bom, fica mais tempo de dia, né? A galera vai lá e começa a arrepiar o ar mais cedo. O que você acha dessa questão da nossa cultura mesmo? Eu vou ser cancelado, né? Mas assim, eu acho que tudo que dificultar o uso do álcool, eu sou a favor. Né? Então, assim, tudo que for... Igual foi feito com o tabaco, né? A gente viu que hoje o índice de tabaco despencou. O Brasil é um exemplo no mundo inteiro em relação às políticas associadas ao tabaco. Eu acho que deveria caminhar, o álcool poderia caminhar mais ou menos igual caminhou o tabaco, né? Mas, infelizmente, é uma paixão de muita gente, então acaba que as pessoas não gostam muito de falar sobre isso. Mas eu acho que deveria piorar a situação dos bares aí, desculpa aí quem... Imagina vir na garrafa de cerveja. Seria maravilhoso. Aquelas imagens, a gente, no primeiro copo, você ia sair chorando, né? Seria maravilhoso. Seria, não sei. Mas a gente associa a mulher bonitona, servindo, gostosona. É outra coisa. Quer a última? Você tem um minuto. Só um minuto. Porque, doutor, eu estava lendo até numa reportagem do The Summer Hunter, que é um portal super legal. É maneiríssimo. É muito massa. Eles falaram justamente sobre esse tema. E uma das reportagens, dos temas foi assim: seu amigo parou de beber?
deixe-o em paz. Eu vi isso, é muito recente. Legal. E listou aqui, geralmente, o que os nossos colegas e amigos falam quando você fala, gente, hoje eu não vou beber. Só uma. Você tá grávida? Tá tomando algum remédio? Mas só hoje vai? Ou então, entrou por alguma religião? Então, eu queria pegar carona nisso aqui e que eu tô vivendo neste momento, né, me respeitem, que é o que não dizer para quem tá optando por parar de beber. Tudo bem, é temporariamente, mas assim, o que não dizer neste 1 mês, ou nessas 2 semanas, ou nestes 3 meses, o tempo que for. O que não dizer pro outro, para que ele se sinta confortável também, que é quase como o senhor disse, é quase um bullying, né? Mas, tipo, me deixa em paz, eu vou voltar. O que não dizer para quem optou por parar de beber? Eu escolhi viver um tempo, né, nesse outubro sóbrio. No meu calendário, na minha cabeça, né? No começo é dia 1º, mas comecei. Vai ser novembro sóbrio. Né? Vai começar... Não, mas assim, o que não dizer para mim? Já logo eu que sou super associada a essa imagem do brinde, mas o que não dizer para quem está passando pela mesma situação que eu, ou para tantas outras pessoas que estão... Desencoraje, né? Exato. Eu acho que principalmente não criticar o fato de você ter parado de beber, e o cenário ideal seria até te encorajar, né? Porque se a gente parar para pensar, teria que falar, olha, que legal, né? Eu vivi isso na pele, inclusive, né? Quase tudo que falou e já falaram comigo quando eu parei total de beber. E até falaram, você é chato quando você não bebe. Nossa. Até isso eu já escutei. Já né? escutei. Então, assim, eu tava chata. Então você fala assim, tá bom. Aí, querendo ou não, você acaba se afastando dessas pessoas. A pessoa só gosta de mim quando eu tô bêbado, então tá bom. Então, não gosta de você. não gosta de mim. Né? Então sou chato, então procura outro amigo aí. Exatamente. Olha só, desse mesmo estudo, 49% dos entrevistados disseram que se sentem desconfortáveis ao ter que explicar por que pararam de beber. E é um saco mesmo. Um saco. Até hoje, quando eu falo que eu parei de beber, o pessoal, por quê? Bicho, já voltei a beber, as pessoas questionam por que eu parei lá atrás. Não, ter que justificar é demais, né, gente? Aqui, vambora. É sua, né? Vamos meter o pé. Doutor Bruno, muito obrigada mais uma vez por ter vindo ao Interessa. Por que você demorou tanto? Demoraram a me chamar, né? Mentira! Nelly solto, ele teve coragem. É por isso, tá vendo? Olha aí. Então a gente recebeu o psiquiatra Bruno Brandão. Obrigada de novo e volte sempre. Vai ser um prazer, eu que agradeço novamente o convite. Como sempre, um prazer imenso estar aqui conversando com essa bancada maravilhosa. E o arroba? É @Bruno Psiquiatra, o meu Instagram. Tô sempre postando conteúdo de saúde mental por lá. Inclusive sobre álcool, que eu já vi. Inclusive sobre álcool. Meninas, um beijo pra vocês. A audiência valeu demais da conta. Sigam a gente no Instagram, @Programa Interessa. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Na FM o tempo interessa.